Deus tem convidado cada um de nós, nesse tempo de culto aqui reunidos, para uma caminhada de descobertas dos anseios do nosso coração. E semana passada a gente começou essa caminhada vendo que Deus, Ele é o único capaz e suficiente de satisfazer esses anseios do nosso coração, porque Ele nos criou. E como Criador, Ele nos conhece no íntimo, no nosso âmago, e Ele pode, assim, responder de forma cabal, total, satisfatória o nosso coração. E quando a gente pensa nesses anseios e na satisfação dos nossos anseios, ao mesmo tempo a gente fala de sonhos, né? Que precisam ser realizados. E se eu pedisse para cada um aqui descrever algum sonho, com certeza, em algum momento, a gente ia falar de um mundo onde as coisas funcionam. A gente ia conversar sobre um mundo onde as pessoas elas agiam de forma harmoniosa. A gente ia conversar sobre um mundo onde as coisas todas eram corretas e onde havia assim um convívio, seja na administração dos impostos, seja assim no ordenamento do trânsito, seja na cortesia com que as pessoas se tratariam, e assim a gente descreveria meio que um mundo de sonho, um mundo bom. Quem nunca sonhou com um mundo assim? Ainda que fosse ainda criança, quem nunca pensou que o mundo seria assim uma brincadeira de boneca, como eu vejo as minhas filhas brincarem, onde todas elas são amigas, onde elas todas estão ali em festa e sempre tem um chazinho, uma brincadeirinha, uma coisa muito legal acontecendo. O que esse sonho está dizendo para a gente? O que esse sonho revela como anseio do coração da gente? Ele fala sobre um anseio por justiça. O nosso coração anseia por isso. A gente não sabe com exatidão lembrar desse sonho, mas a gente sabe que esse sonho existe no coração, na mente da gente. A gente sabe que sonhou com isso em algum momento. A gente perdeu a experiência, mas a gente guardou o significado. A gente nasce com algum senso de justiça. E a gente quer satisfazer esse desejo da gente de justiça. À medida que a vida da gente vai passando, muitos, por experimentarem tantos dissabores, vão dizer assim, isso é uma ilusão, isso é uma espécie de utopia, e a gente vai se sentir inclinado a concordar com isso. Apesar disso apontar para um certo cinismo depois. A gente não conseguia acreditar em mais nada, e a gente simplesmente é envolto numa realidade, às vezes dura e fria, de injustiça. Não é triste, então, meus irmãos, a gente ansiar por justiça, mas ao mesmo tempo a gente não conseguir acabar com a injustiça? Não é triste a gente nascer com um determinado senso de moralidade e de justiça dentro da gente, mas a gente perder, parece que a justiça da gente não funciona direito, não é verdade? Parece que ela sempre escorre pelas nossas mãos, sempre escapa de alguma maneira. A gente sabe que pode resolver alguns problemas, mas não todos, talvez não muitos, sabe? Apesar da gente ter esses padrões morais, apesar da gente achar que sabe resolver algumas coisas, a gente nunca sabe o suficiente. Mas, apesar da gente muitas vezes saber o certo e o errado, deliberadamente a gente mesmo transgride isso. Deliberadamente do nosso próprio coração, a gente se sente tentado e cai na tentação de transgredir. E aí a gente acaba caindo nesse grande esquemão, apesar de coisas ainda nos ofenderem. E palavras como nazismo, palavras como o grande holocausto, ou ainda Segunda Guerra Mundial, produzirem uma repulsa na gente. Apesar de palavras como apartheid, produzirem no coração da gente um certo asco, um certo nojo, e a gente dizer, eu não quero fazer parte disso. Todas as vezes
que a gente, de alguma forma, transgride a justiça, a gente está fazendo parte disso, desse esquema do mundo, que o próprio mundo prometeu, depois da Segunda Guerra, que coisas daquela natureza jamais aconteceriam, que o nazismo iria acabar, que coisas como aquele grande holocausto, as grandes tragédias humanas, elas jamais aconteceriam, nações se unem para formar as Nações Unidas, e parece que a humanidade falhou. O sentimento no coração de muita gente é de que em algum momento a gente fracassou, e que o mundo ele continua envolto, assim, numa esfera de injustiça, e ao mesmo tempo ansiando por uma justiça que não existe aqui nesse mundo. Tanta gente tentando buscar isso, acha assim, um horror, tudo isso que acontece mundo afora, critica de forma ferrenha, se torna assim um leão dos teclados, e ele começa a teclar nas suas redes sociais todas as agruras, e fazer apoio a tantas manifestações, mas tem uma dificuldade enorme em ir ao mesmo teclado e escrever sobre aquilo que ele encontra de forma pessoal, no seu próprio coração, como transgressão. No tempo daquele filósofo católico, chamado G.K. Chesterton, um repórter, ele escreve uma matéria para o jornal indignado, falando assim de grandes polêmicas do mundo, de coisas terríveis que aconteciam à época, e no final de tudo, aquele repórter, ele escreve, o que é que tem de errado no mundo? Chesterton, no auge da sua sensibilidade, e ao mesmo tempo da sua erudição, do seu pensamento sofisticado, ele escreve em uma linha a resposta e envia para o repórter, de volta. Ele responde, eu estou errado. É isso. A gente tem uma facilidade imensa em verificar a injustiça no mundo, mas a gente tem uma dificuldade enorme em saber manifestar, verificar essa injustiça no nosso próprio ser. E isso vai degradando a nossa estrutura. Isso vai afastando a gente, a ponto de comprometer a nossa própria família. Coisas como docilidade, cortesia, educação, sensibilidade, elas vão caindo de moda dentro da nossa própria casa. E a gente vai se tornando tão crítico do outro, que a gente esquece que muitas vezes essa injustiça, ela pode ser operada por nós mesmos. E isso vai enfraquecendo os nossos laços. Ao mesmo tempo em que a gente assiste uma escalada de pessoas extremamente ressentidas, procurando o seu próprio direito, maridos e esposas, filhos e filhas, pais com relação a filhos, gente das mais diversas lastros de relacionamento, dizendo agora, e a minha vez vai chegar quando? Todos exigem o seu direito. Todo mundo anseia por algo que lhe ofereça justiça, lhe ofereça estabilidade. Não é estranho que a gente queira que as coisas sejam endireitadas, mas a gente não consegue endireitar? Não é mais estranho a gente saber que a gente devia fazer isso e a gente não consegue fazer? Diante disso, há 3 formas de reação a esse quadro de injustiça, interno e externo a nós. O primeiro passo é a gente aceitar o mundo do jeito que ele é. É a gente dizer que isso tudo é uma fantasia do coração da gente. Isso tudo é uma espécie assim de somente sonho infantil que não deve ser levado em consideração e que você, no final das contas, tem que aceitar o mundo do jeito que ele é. E dançar conforme a dança. E quem pensava assim era gente do calibre de Nietzsche, de Maquiavel. Eram eles que advogavam essa coisa dessa maneira e que você deveria simplesmente aderir à regra do mundo. Pegue tudo o que puder, conquiste tudo o que conseguir. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Eu nunca vi Nietzsche escrever nada assim, mas a lógica era essa.
A outra forma de reação é a gente optar por um sonho. Um sonho, sim. A gente traçar nossa mente uma sociedade utópica. E que no futuro os problemas humanos vão ser resolvidos. Que as ciências vão ser apuradas. Que assim a tecnologia vai salvar o mundo. Que o mundo vai chegar de fato numa escala assim de desenvolvimento. Onde esses problemas eles não vão mais acontecer. A coisa vai evoluir. E assim, até a própria ciência vai ser suficiente para responder todos os anseios do homem, que não vai ser necessário, de maneira nenhuma, a gente pensar em Deus, porque vai ser uma ideia ultrapassada. E quem pensava assim era gente do calibre de Freud. Só que parece que é um futuro que nunca chega. E até lá a gente vai ter que lidar com as tiranias, as injustiças, as frustrações e tudo que é de ruim do mundo. É isso mesmo e vamos levando. Há uma terceira forma da gente lidar com isso. E ela parece, a princípio, que trata-se de um eco vago, distante, na nossa mente e no nosso coração. Só que isso vai ganhando força e substância à medida que a gente se aproxima da voz que produz esse eco. E de fato esse ego transformado. E essa voz, ela fala algo assim: nem sempre foi assim. Se você anseia por justiça, é porque você, como assim, representante da raça humana, um dia já viu justiça de fato acontecer. Esse eco é o eco da voz de um Criador, que cria a raça humana justa. E que percebe que essa raça humana, ela se perde, mas Ele não permite que ela simplesmente se perca, mas Ele deixa referência de como o mundo deveria funcionar. Afinal, Ele cria a raça humana assim, e Ele tem uma vontade de restituir. Qual é o nosso problema, então, diante disso? É que esses falsos recursos que a gente utiliza para lidar com a injustiça interna e externa, roubam da gente a possibilidade de uma transformação verdadeira. É como se a nossa consciência, ela tivesse uma vontade, ela fosse atiçada, mas esses falsos recursos, eles retiram as condições de, assim, a gente satisfazer essa justiça. A gente simplesmente precisa, então, pensar além, e para além. Então eu quero te convidar, depois dessa introdução gigante, a abrir a palavra de Deus e a gente elevar os nossos pensamentos ao Senhor no Salmo 26, um salmo de Davi. Eu vou pedir para os irmãos ficarem bem atentos a essa leitura, porque simplesmente a leitura desse salmo é um deleite para a alma. Salmo 26, diz assim a palavra de Deus: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores, e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor.
Esse salmo, ele expressa um pensamento. Ele expressa a elevação do pensamento de alguém que percebeu para si mesmo que essa justiça de Deus não trata de um plano de simplesmente ir para o céu depois que morrer. Que essa justiça de Deus, ela não é simplesmente uma coisa que vai acontecer para lá e para além. Antes, essa justiça de Deus, ela visa endireitar a criação toda. Simplesmente porque ele entende que Deus ama a sua criação. E a gente vai ver isso no corpo desse salmo. Percebam, meus irmãos, que toda a linha de raciocínio de Davi, e nesses salmos dele, elas tratam de um céu que não foi feito para viver à parte da terra. Antes, eles devem ser realidades sobrepostas. Realidades que se encaixam perfeitamente. Onde o céu é acessível aos habitantes da terra. Que o Deus dos céus, que criou o céu e a terra, é acessível a nós. E que nós podemos orar a Ele. E que o céu não é uma realidade parcial, distante, assim, que foge da gente. Não, 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 não. O céu é uma realidade presente. É uma realidade íntima. É uma realidade que se aproxima cada vez mais daqueles que estão em Deus. E que vem se aproximando mais e mais. A gente percebe que o grande drama humano, então, não vai se concretizar ou vai se encerrar quando simplesmente a gente morrer e for para o céu. Não. O drama humano se encerra no mundo quando a nova Jerusalém descer à terra. Quando a criação for restaurada. E o projeto e o plano de Deus é ir restaurando a gente, redimindo a gente. A gente vai ver isso também na leitura e na análise, ainda que breve, desse salmo. Nessa restauração toda, que a gente sabe que vai acontecer a futuro, surge uma pergunta: até todo esse plano de Deus se concretizar, como é que a gente pode viver essa justiça dele e satisfazer esse nosso anseio pessoal por justiça aqui nesse mundo caído? Porque a realidade que a gente enxerga e a gente assiste pela internet, canais de televisão e meios de comunicação mais diversos, é de muita injustiça acontecendo. É de que apesar de todo o apetrecho, o aparato jurídico que a gente tem, ainda assim, a justiça falha em muitos momentos. Como a gente satisfaz o nosso anseio de justiça aqui nesse mundo? Tudo deve começar por onde o mal entrou. É no coração humano. Tudo deve começar por onde o mal entrou. É aqui, meus irmãos. E aí a gente vê um Davi. Um Davi que era um grande líder, rei. E a gente não consegue expressar com exatidão em que contexto isso se deu. Mas até para um grande líder, muitas vezes ele se vê imobilizado por circunstâncias. Mas diante disso, ele prefere elevar o seu próprio pensamento. E não mais olhar para as circunstâncias, mas sim agora dizer assim: eu quero olhar para Deus. E em primeiro lugar ele diz assim: meu Senhor, me julga, faze-me justiça, Deus. O pedido de Davi aqui, nesse primeiro versículo, nesse primeiro clamor da alma dele, entendendo que o céu está aberto a ele, entendendo que Deus está acessível a ele, que Deus não está longe dele, que ele pode satisfazer essa necessidade, esse anseio de justiça, é ele orar e dizer assim: que o Senhor me julgue, que o Senhor satisfaça meu anseio por justiça. Eu quero o Senhor, só Ele é o meu referencial, só Ele pode satisfazer. Então Deus me julga. Me julga, Deus. E aí quando eu estava lendo esse salmo, eu estava pensando assim: meu Deus, que coragem desse homem pedir ao juiz dos juízes,
aquele que é o justo, porque Jesus Cristo é conhecido como o justo. Deus é justo, e tudo dele é justiça. Ele pedir para ser julgado. Mas preste atenção, no restante da oração dele, ele fala assim: examina-me. Isso tem uma conotação toda espiritual no original. Isso é aplicado assim ao valor do coração do homem. Ele está pedindo assim: Deus, me olha como criatura tua, Deus. Me olha como sendo aquele que me criou e que me fez. Ele está remontando um pouco daquele salmo que ele mesmo escreve, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo assim: eu pertenço ao Senhor, o Senhor tem toda a liberdade para me julgar, para fazer o que vem a seguir. Prova-me, Senhor. Ele está pedindo assim, lá no original a palavra significa me refina, me purifica. Ele está dizendo assim: Deus, o Senhor pode me julgar, mas eu entendo que esse julgamento do Senhor não é condenatório. O Senhor vai me purificar. Me ajuda a pensar de forma clara, Deus. Me ajuda, Pai, a pensar nos meus sentimentos. Vê que coisa maravilhosa, porque ele pede para que o Senhor, de fato, ele examine a ele, prove a ele o coração e os pensamentos. Sabe o que é que isso significa lá no original? O que é que tem escrito lá? O coração e os rins. Vê que coisa interessante. Os pensamentos aqui, meus irmãos, lá no original, porque nessa cultura aqui, os rins eram a sede das emoções. A pessoa sentia pelo rim. Eu não entendo por que isso. Também, da mesma forma que eu não entendo porque a gente sente no coração, né? Uma coisa que a gente não consegue explicar, mas a verdade que quer ser expressa agora é: Deus, purifica a minha mente, o meu raciocínio e as minhas emoções. Conserta o meu coração. Por último, ele fala: sonda-me. E a palavra sondar aqui no original significa me funde, Deus. Me torna íntegro, Deus. Vê que oração linda. Essa é a oração da gente, meus irmãos. Esse é o caminho que satisfaz o nosso senso de justiça pessoal aqui dentro do nosso coração. É quando a gente diz assim: Deus, o Senhor tem toda a liberdade. Me refina, me prova, Deus. E muitas vezes esse processo de refino vai se dar na nossa provação mesmo. E muitas vezes esse processo de fusão da gente ser fundido, da gente se tornar íntegro, vai se acontecer em grandes circunstâncias adversas da vida da gente. Por isso que ele está falando assim, ó: prova-me, sonda-me o coração, os meus sentimentos, tudo que tem lá dentro, Deus. Prova-me inteiro, Pai. Me faz justiça, me faz íntegro, me faz um. Essa é a oração de Davi. A justiça de Deus no mundo sempre começa pelo cerne daquilo que precisa ser consertado. O que precisa ser consertado é o coração humano. Se há algum culpado nessa história, é o homem. Então quem tem que consertar, quem tem que ser consertado somos nós. Enfim, ele não está aqui de maneira nenhuma asseverando uma vida impecável, não. Davi, ele não está olhando para si dizendo assim: pode me sondar, Deus, olha ele, ó, vem cá, pode me falar aqui. Não, pelo contrário, ele está pedindo, ele está clamando por integridade. Ele entende que essa justiça de Deus, ela não é punitiva, nem ela é compensatória, muito pelo contrário, não é uma justiça retributiva, é uma justiça transformadora. É uma justiça que vai lá dentro do coração e muda. E a pergunta da gente é: por que e como isso é possível? E preste atenção, meu querido, porque o versículo 3, ele fala assim: pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Ele está falando aqui, meus irmãos, e se você abrir a Bíblia NVI, ele vai ter lá a palavra: o teu amor está perante os meus olhos. Olhos aqui, nessa cultura, é por onde a experiência humana é apreendida. É por aquilo que a gente enxerga, é por aquilo que a gente vê, e a gente vivencia aquilo, a gente experimenta isso. Davi, ele tem experimentado que Deus é um Deus de amor. Por isso que ele pode transformar o coração da gente, por isso que ele pode mudar a nossa mente, o nosso coração.
sem matar a gente, porque ele é movido por amor. E aí ele está falando dessa benignidade que está sendo experimentada por Davi, e ele diz assim: eu tenho andado na tua verdade. Ou seja, esse amor, Deus, ele é manifestado na tua verdade, que ela é conhecível. Dá para a gente ver, dá para a gente perceber, dá para a gente conhecer. O Senhor se comunica de uma forma com a gente, que a gente consegue perceber o que é verdade tua, Deus. A gente consegue saber agora o que é certo e o que é errado. A gente começa a discernir caminhos agora. A melhor coisa da vida é um conselho bom de pai e de mãe, não é verdade? Porque isso cria um esteio para a gente saber o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E Deus, ele faz essas vezes aqui. O caminho da integridade, do coração, sempre é um caminho de discipulado entre o nosso Senhor e o nosso coração. Onde a gente vai aprendendo esse caminho de verdade. E aí a próxima questão é: qual é o resultado dessa justiça? Ô meus irmãos, eu posso fazer só um parêntese rápido. Dá vontade de pregar um versículo por domingo, porque é muito rico e muito denso. Eu te convido a ler mais uma vez em casa esse salmo, porque ele é muito rico em conhecimento. Mas como o tempo da gente é curto, a gente vai fazendo um bypassando assim pelos versículos, talvez trabalhando eles aos pares, para a gente remir o nosso tempo, que é curtinho. E qual é o resultado dessa justiça? Primeiro de tudo, quando a gente conhece aquilo que é bom, aquilo que é amor, aquilo que é verdadeiro, a gente cria aversão àquilo que não é. E aí ele fala de homens falsos. E ele diz assim: eu não tenho me assentado com homens falsos. O ato de assentar-se aqui é aquele ato de dar atenção, de ponderar. Pode ter assim uma coisa boa para mim. Ele diz assim: eu não quero ter nada a ver com esses homens falsos. E preste atenção nisso. Um homem falso, necessariamente, ele não é uma pessoa mal intencionada, não. Muitas vezes é gente que tem assim uma ótima intenção, mas uma péssima ideia. Ele não fala a verdade totalmente, ele procura o jeito dele, não é? Porque falta nele substância. A falsidade aqui, ela se contrapõe à verdade do versículo anterior. Ele está dizendo aqui: enquanto a verdade de Deus é a essência da vida da gente, a falsidade é a ausência. Então, gente falsa é gente sem substância. Gente falsa é gente que não tem nada por dentro, que qualquer lado é caminho, que não sabe discernir nada na vida, que vai por qualquer lado. É gente muitas vezes que age assim de forma muito ingênua, sabe, aceitando qualquer sugestão do mundo. É gente meio desesperada, que diante de circunstâncias que se mostram mais densas do que eles relativizam a verdade e agem com mentiras, com falsidades, com enganação. E depois ainda diz assim, dá uma de Arão, sabe, diz assim: é porque eu não sou homem como você, Moisés. Lembra dessa passagem? Diz assim: é porque eu na hora fraquejei, ó. Eu tive a melhor das intenções, não é isso que vale, para Deus não. Para Deus não. O que vale é a verdade. E Davi está dizendo assim: depois que eu conheci essa verdade é tão mais sólida, tão mais densa, tão mais coerente do que tudo, eu não quero abrir mão dela. Da mesma forma que ele não anda com os dissimuladores, que aí sim são aquelas pessoas que escondem suas reais intenções. É gente que se aproxima com assim uma agenda oculta, sabe? Que nunca expressa realmente aquilo que está pensando. E é muito a lógica desse mundo, das respostas certinhas do politicamente correto, nas vagas de emprego, nas campanhas políticas, não é? Já dizia um poeta popular da gente, que um cidadão foi fazer uma campanha política e ele prometeu falar só a verdade, trabalhar de terça a quinta e roubar só o normal. Ele não foi eleito. Aí o poeta ainda diz assim: porque o povo gosta de mentira. Diz que até hoje ela é suplente. Esse cara. Isso é gente dissimulada. E a questão é a gente pedir a Deus para sondar isso no coração da gente, se isso está lá. Ele diz da súcia dos malfeitores. É quando gente que pela lógica do mundo simplesmente precisa ter empatia, ele se associa. Súcia é essa associação aqui, essa reunião de malfeitores, que é gente que simplesmente está disposta a tudo para fazer aquilo que está no seu coração, não é?
que digam aí as grandes associações e grandes instituições aí que existem mundo afora, de pessoas que se unem, se compõem, simplesmente para perpetrar o seu poder e para ficar lá para sempre, né? Por último, ele fala de gente ímpia. Está aqui, ó, no versículo 5. E com os ímpios não me assento. Gente ímpia, basicamente, são pessoas autocentradas e que por isso se tornam perversas. Perverso é aquele que perverteu o seu caminho, é aquele que negociou, é aquele que houve assim, nele uma flexibilidade moral e ele disse assim: eu prefiro ir por aqui porque é mais vantagem para mim. E aí ele foi. E aí às vezes ele está assim, na melhor das intenções, mas ele se desviou. Davi está dizendo: eu não quero andar com gente de jeito nenhum assim. Eu não quero ser dessa forma. E mais do que isso, a gente nota como a Bíblia toda é tão concatenada. E se a gente lê, por isso que a gente lê o Salmo 25 no começo do culto. Se a gente lê o Salmo 25, ele pede perdão pelos pecados da mocidade dele. Ele diz assim: Deus, eu era tão imaturo, Deus. Por favor, eu quero estar perto do Senhor. Davi, ele quer esse caminho de integridade, e ele não quer negociar isso de jeito nenhum. A esperança do coração da gente é que isso aconteça da mesma forma com cada um de nós. E aí ele fala assim, que ele vai descobrir agora objetivos novos, objetivos acima do sol, e que vão se realizar aqui nesse mundo. O céu está se aproximando da terra. Versículo 6, ele fala que lava as mãos na inocência. Ou seja, lavar as mãos aqui tem o sentido de ter uma atitude prática, de agir com as mãos, de trabalhar e viver a vida de forma totalmente inocente. Tem aquele sentido de se purificar para a adoração. Tem aquele sentido de viver uma vida nova, de adorador realmente a Deus. Tudo que ele quer é ser puro diante de Deus. Tudo que ele quer é que a vida dele gire em torno do altar. E ele fala assim: andar ao redor do altar. Preste atenção no versículo 6. Assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Andar na Bíblia, como por exemplo a Bíblia fala de José que andava com Deus, significa necessariamente uma coisa na qual a vida da gente está em torno. Andar ao redor do altar significa, portanto, viver uma vida em torno de Deus, onde qualquer decisão que é tomada, ela é tomada para a honra e glória de Deus. Onde qualquer reação nossa deve ser feita para a honra e glória de Deus. Você está começando a descobrir um caminho de integridade. Você está começando a descobrir que a vida da gente tem objetivos novos. E que esse objetivo diz respeito à glória de Deus. E não simplesmente à nossa própria satisfação pessoal. E em que implica isso? Versículo 7. Ele diz assim, que o objetivo disso tudo é para que a gente cante com voz alta, entoar louvores com voz alta, é descobrir o bom da vida, o que é essencial a nós, e mais do que isso, proclamar as tuas maravilhas. Davi aqui fala daquilo que Jesus deixa para a gente como missão, indo fazer discípulos por todos os lugares. Quando a vida da gente se assim, aflora ao redor do altar de Deus, quando ela acontece ao redor da adoração de Deus, o que vai acontecer necessariamente é que a gente vai viver para proclamar essa verdade. Por quê? Porque simplesmente a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o coração da gente está cheio da presença de Deus, aquilo que vai sair da gente é justiça transformadora de Deus para a vida da gente, para a vida de quem está perto da gente. E aí a gente vai chegando agora num cerne desse anseio por justiça. A gente vai descobrindo que a gente foi e está se aproximando de ser aquilo que de fato a gente foi criado para ser. A gente fala assim: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste, ou reside, ou habita. Está lá no original. Esse amor que ele fala aqui, eu amo o Senhor, eu anseio o Senhor. Lá no original é algo como se ele estivesse dizendo assim: eu anseio, Senhor, por me identificar a partir da tua casa, a partir da adoração do Senhor,
A partir do Senhor, eu quero habitar nesse meio. E quer ver uma coisa que reside assim, que no nosso coração, que define muito a gente, é o nosso logrador, o nosso endereço. Você é da onde? Eu sou de tal lugar, filho de fulano. Lá está a nossa essência. Ele está dizendo aqui, basicamente, eu quero firmar minhas raízes aqui no Senhor. Ele está descobrindo quem Ele é. Ele está descobrindo as raízes da integridade dEle. É como criatura de Deus. E Ele não quer sair disso daqui. Esse deve ser o clamor da nossa alma. A nossa justiça se satisfaz aqui. Quando a gente declara em uma só voz, como o corpo, eu amo o Senhor. A habitação da tua casa. Eu quero o Senhor estar aqui. Onde a tua glória habita. A palavra assiste aqui é a mesma palavra para habitação. É onde a tua glória habita. E fala para mim, meu irmão, no Novo Testamento, o que é chamado de templo se não é o nosso coração? Aqui é o lugar de habitação da glória do Senhor e a gente não pode negociar isso, meus irmãos. E aí já caminhando para o nosso finalmente aqui, a gente começa a partir disso daí, dessa verdade, dessa glória, habitando no nosso coração, a discernir o verdadeiro e o falso, a partir da nossa identidade diante de Deus. A gente começa a ver aqui no versículo 9 e 10, um clamor da alma, dizendo assim, não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Ele olha para o próprio coração agora e ele diz assim, o Senhor tem direito de me julgar junto com todo mundo. O Senhor tem direito, mas por favor não faz isso. Não me nivela por baixo não, Deus. Não me deixa na lama não, Pai. Uma vez que a gente se vê realmente e a gente vê a glória de Deus, uma vez que a gente vê a verdade de Deus, uma vez que a gente descobre justiça de Deus, se a gente olhar para o nosso próprio coração, o que vai surgir é um clamor, é um choro, é uma bem-aventurança que diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É isso que Davi está dizendo aqui. Meu Deus, por favor, não me nivela por baixo, Pai, me levanta, me traz para cima, porque o que está aqui embaixo é uma figura de um homem caído, autocentrado, que está disposto a qualquer coisa para satisfazer um anseio de justiça, um vazio interior que não se satisfaz de outra forma, só se satisfaz na presença de Deus, e é esse o nosso caminho, esse é o clamor da nossa alma. A gente vê aqui, ele usa palavras como pecadores, que é a mesma palavra que ele utilizou para ímpios. E utilizar a palavra destra, que é essa palavra que descreve uma atitude constante diante da vida. Gente viciada, que só consegue viver daquele jeito. Davi está clamando a Deus, Deus, eu não quero ser esse tipo de gente. Em que a destra está cheia de suborno. E a gente, bem rapidamente, só pincelando, suborno aqui, na Bíblia, tem também aquela essência da contravenção, do suborno propriamente dito. No popular, do toco, que é dado. Mas às vezes do presente. Sabe, Deus, eu não quero ser uma pessoa que opta assim pelo politicamente correto, pelo educadinho, pelo penteadinho, pelo aparente, por aquele que dá presentinho a todo mundo para ficar bem com todo mundo, mas nunca fala a verdade, nunca trata a verdade com ninguém. Por trás as fofocas acontecem. Por trás, assim, existem planos e dissimulações, mas pela frente está tudo bonitinho. Ele está dizendo assim, eu não quero esse negócio não, Deus, para a minha vida. Eu quero verdade tua. Eu quero viver de uma forma firme, concreta, na tua presença. E aí, por último, ele vai utilizar aqui esse discernimento. Ele vai discernir a essência e direção onde essa essência se desloca. Ele fala assim, a vida inteira confirma a bondade de Deus. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. E qual é a integridade dele? É dele mesmo, é de Deus. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, eu estou andando em Deus.
Eu estou querendo Deus na minha vida. É isso aí que eu quero, é disso que eu preciso, é isso que me satisfaz e nada mais. Ele diz assim: eu quero andar na minha integridade, eu quero saber o que é que compõe a minha essência, o que me torna ou aquilo que me funde, aquilo que me prova e me refina. Eu quero esse negócio aí na minha vida. E ele fala então assim: Deus, por favor, livra-me e tem compaixão de mim. A palavra livra-me aqui é resgata-me, me redime, Deus. Que coisa linda. Ele volta ao primeiro versículo, aqui ele diz assim: então, por favor, Deus, eu quero essa integridade, então, por favor, me redime. Transforma a minha vida, Pai, em uma vida só, uma coisa só. E aí eu vou ter meus pensamentos claros, as minhas emoções, eu vou saber me dominar, eu vou saber agir e reagir diante da vida. Eu vou me tornar uma pessoa justa. Como a gente precisa disso, meus irmãos, no momento de discussão em casa, hein? Como a gente precisa ser justo para mediar conflitos entre filhos. Como a gente precisa ser justo para, muitas vezes, saber se a gente está certo ou errado numa discussão. Como a gente precisa ser justo para saber até que ponto a gente deve falar ou deixar de falar. Como a gente precisa ser justo para a gente saber em que momento a gente deve colocar aquelas palavras que são as mais adequadas para a situação. É difícil ser justo, não é? Mas Deus, Ele quer ensinar a gente. Oh, glória! Deus, Ele quer ensinar o coração da gente a esse caminho de justiça. Sem a necessidade de tantos engajamentos políticos. E a gente vê hoje tanta gente se engajando politicamente, fazendo posts furiosos, assim, sobre tudo aquilo. Assim, eu particularmente não vejo redes sociais. Eu não sou muito chegado a isso, sabe? Eu sou até meio retrógrado, eu não sei como é que mexe nessas coisas direito. Mas uma coisa é certa, o convite de Deus para a gente é a gente descobrir que a justiça dele é a única que satisfaz o nosso anseio de justiça. O resto vai trazer para você revolta, ou vai trazer para você um senso de justiça mal feito e mal organizado. Muitas vezes para si próprio, muitas vezes para o seu time, mas nunca para a honra e glória dele. E aí ele fala assim: o meu pé está firme. E terminando, meus irmãos, ele diz assim: o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Aí ele está dizendo assim: agora eu sou íntegro, eu sou inteiro, eu sou eu não sou parcial, eu não estou mais ansioso por justiça. Pelo contrário, os meus pés estão firmes aqui, mas a minha mente e o meu coração está no céu. E eu bendirei o Senhor nas congregações. Em outras palavras, em outras traduções dizem no grande ajuntamento. Mas o fato é que a pessoa que firma os pés nessa realidade, nesse mundo, sabe das injustiças e das agruras desse mundo, entende que a única forma de transformar de fato o mundo é proclamando a justiça dos céus. Então ela de fato reconectou céus e terra, e agora ela fala dessa justiça, seja através dos seus ministérios na igreja, seja através do seu testemunho pessoal na sua casa, no seu ambiente de trabalho, seja na sua vida devocional, seja em que lugar ela for. Ela é uma pessoa só proclamando essa verdade, aonde ela for. O convite de Deus para você é esse. E enfim ele faz assim: eu quero falar das tuas maravilhas. E maravilha de Deus tem a ver com isso daqui, ó, que a gente vai fazer agora. Sabe por quê? Porque maravilha aqui no original diz respeito a um ato muito difícil e muito custoso a alguém. Eu quero falar das tuas maravilhas, Deus. Meu irmão, ele está falando assim: eu quero falar de um ato gracioso que custou ao Senhor, e custou caro ao Senhor, para que os céus fossem reconectados à terra. Houve a necessidade de alguém que reconectasse. Essa é a maravilha de Deus. Se a palavra maravilha também significa lá mistério, coisa impossível ao homem,
mas para Deus é possível. Não há impossíveis a Deus. E se a gente acha que pelo nosso próprio mérito é impossível a gente reconectar o céu à terra e a gente viver de acordo, para Deus é possível sim. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e Criador de mim e de você. E o recriador da conexão que foi rompida pelo pecado. O nosso Deus é fiel e poderoso. Nessa manhã eu quero te convidar a confiar nessa justiça dEle e ser justificado por Ele. Quero convidar meus irmãos presbíteros para virem aqui à frente e a gente participar desse momento. Ceia do Senhor. Quero convidar também o grupo de louvor para vir aqui à frente. E enquanto a gente está aqui, eu quero convidar você, se batizou, fez profissão de fé, está em comunhão com a igreja, a lembrar, em memória dEle, para a honra e glória dEle, que Deus chama a gente a participar desse momento. Meus irmãos, é um privilégio, uma honra, a gente saber disso, porque o mundo inteiro quer algo que satisfaça o senso de justiça, e essa manhã está aqui. O sacrifício de Jesus é o único, o suficiente para satisfazer o nosso senso e a nossa necessidade de justiça. Portanto, a gente não pode abrir mão disso, e a gente tem que ceiar o nosso Deus com toda alegria, simplicidade e gratidão no coração. Amém, povo?